Mais uma vez estamos aqui, programa Sabedoria para Viver Bem. Você que nos acompanha, semanalmente estamos aqui falando contigo, com toda a nossa audiência, na sua casa, na tela do seu celular, na TV. Estamos crescendo a cada episódio com os ensinos de sabedoria que extraímos da Palavra de Deus, a Bíblia, o nosso manancial de vida, onde nós temos aprendido semanalmente e continuamente como proceder da maneira mais assertiva para viver bem e melhor. Deus tem nos abençoado neste programa. E você pode compartilhar todos esses benefícios com todas as pessoas que você conhece, as pessoas que você ama, com quem você convive, colegas de trabalho, conhecidos de todos os lugares, as pessoas da sua igreja, da sua comunidade, do seu bairro. Não deixe de compartilhar, acompanhar este programa nas os multicanais, as multiplataformas da Igreja Cristã Maranata. Curta, compartilhe, comente, esteja conosco em cada episódio, porque aqui temos crescido com todos esses ensinamentos. E hoje, neste episódio, nós vamos dar sequência ao episódio anterior. O tema tem sido Saber Pedir. E no primeiro episódio nós falamos o que pedir. Lá, se você não assistiu, volte um episódio, assista, aprenda o que pedir. Porque neste episódio hoje nós vamos falar como pedir, de que maneira pedir. Então fique conosco porque temos aprendido muito. E mais uma vez queremos apresentar a mesa. Permanece conosco aqui o pastor João Carlos, seja bem-vindo, a paz do Senhor. Paz do Senhor, muito obrigado. Bom poder dar continuidade nesse assunto que é tão importante para o nosso dia a dia, né? Com certeza todo mundo tem sempre algo a necessitar, seja no âmbito que for da sua vida, mas a sabedoria nos ajuda muito a obter aquilo que nós estamos precisando. Então estamos aqui à mesa para dar continuidade a esse episódio com os nossos amados pastores Douglas e Júlio, que continuam conosco aqui. Sejam bem-vindos. Obrigado, a paz do Senhor a todos. Amém. Bom, o tema é saber pedir. E neste episódio, como pedir? Bom, pedir é uma necessidade de todo ser humano. E não é só pedir, mas é saber pedir, como pedir, a maneira como pedir. Pastor João, existem diversas formas de se pedir algo, e isso é uma necessidade do ser humano, é essencial para a vida, em todos os aspectos. Mas não é pedir de qualquer forma. Tem que saber pedir e como pedir. O que a Bíblia pode nos ensinar, de onde nós podemos extrair um aprendizado bíblico daquilo que Deus nos ensina dentro desse tema? Bom, Wallace, nós sabemos pela Bíblia que uma das coisas que Jesus nos fala é pedir e dar-se-vos-á. Está dentro da nossa necessidade humana, né? Jesus chega a dizer, pedi para que o vosso gozo se cumpra. Deus tem plena consciência que quando nós pedimos alguma coisa que precisamos e recebemos, ficamos felizes. Por isso que ele fala, para que o vosso gozo se cumpra. Mas às vezes, não é uma palavra sobrenatural que você pede e recebe. Deus não funciona assim. Deus não é um negociante que nós vamos bater lá na porta dele, estou precisando disso e pega. Há toda uma questão do relacionamento. Como há também relacionamento entre seres humanos. Você vai chegar para uma pessoa, pedir, ela vai analisar aquela forma que você está se colocando para poder dizer, você merece ou não merece isso que você está precisando. Nós temos um caso na Bíblia, né, que mostra um pedido que foi feito a Jesus por duas irmãs. Uma chamada Marta, outra chamada Maria. Ambas tinham um irmão chamado Lázaro e esse irmão estava enfermo. E elas mandam um mensageiro, Jesus não estava na cidade delas, que era Betânia, Jesus estava em outro lugar, elas mandam um mensageiro avisando, olha, o nosso irmão está doente. E aquela família era uma família muito querida de Jesus. Todas as vezes que ele passava por Betânia, ele ia na casa daquela família. E elas mandam um mensageiro aguardando que Jesus viesse imediatamente, mas por uma estratégia divina, que a Bíblia nos coloca claro, mas não é esse o teor que vamos falar do programa, Jesus aguarda e chega depois de 4 dias. E na chegada de Jesus, nós vemos as duas irmãs falando com ele separadamente. E isso vai causar também separadamente uma
uma resposta de Jesus, uma reação de Jesus. A primeira irmã que vai falar com eles é a irmã mais velha, chamada Marta. E a Bíblia diz em João, capítulo 11, verso 20, o seguinte: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiver aqui, não teria morrido o meu irmão. Posteriormente, a outra irmã, que é Maria, ela também vai se aproximar de Jesus. Jesus manda chamá-la, ela se aproxima dele e ela vai dizer exatamente o seguinte: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E a Bíblia continua dizendo no verso 33, Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Eu queria pedir aqui, nosso convidado, né, Pastor Júlio, consegue nos dar uma lição no dia a dia de como pedir, o que acontece com essas duas irmãs e o resultado da posição delas diante daquele a quem elas tinham feito um pedido? Bem, o primeiro ponto é que elas falam a mesma coisa, né? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. A frase é a mesma, mas nós vamos perceber que o mais importante aqui não é exatamente a frase, mas é o momento, é o tom, é a forma com que se diz. Marta, por exemplo, ela foi ao encontro de Jesus, ela correu ao encontro dele, Jesus nem tinha chegado ainda. Ela pega Jesus chegando de uma viagem, certamente cansado, vindo de outras missões, e solta essa frase: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Posteriormente, Jesus termina de chegar e ele manda chamar Maria. Olha a diferença. Marta foi correndo, Maria foi chamada. Muito bom. Quando Maria foi chamada, ela, diferente de Marta, se prostrou aos pés de Jesus e falou a mesma coisa: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Com lágrimas, ao que veio de dentro dela. E o Senhor se comoveu naquele momento e foi ao encontro do lugar onde Lázaro estava e houve aquele grande milagre, a ressurreição de Lázaro, que já havia morrido há 4 dias. Há, inclusive, pesquisas que mostram isso. Muitos problemas familiares, problemas de relacionamento acontecem não pelo teor da frase, mas pelo tom, pela forma com que é dita. Há muitas formas de você dizer uma coisa. Você pode dizer de maneira agressiva, você pode dizer se impondo, você pode fazer um pedido que não é um pedido, é uma exigência, ou você pode também pedir de maneira educada, de maneira humilde, de maneira empática. Então, além do aspecto espiritual que há nesse texto nos ensinando a orar, há também um ensinamento para a vida. O momento certo de falar algo, eu acho que é até o tema que será abordado. Como falar, a hora de falar, quais elementos estão naquela fala, qual é o tom da frase. Isso vai fazer total diferença se você vai obter êxito ou não naquilo que você pretende. Perfeito. O ato de pedir é algo comum a todo ser vivo. E aqui eu não vou nem me limitar somente ao ser humano, todo ser vivo. Uma planta precisa de água, ela murcha, ela está pedindo água. Os animais, cada um emite o seu som para pedir comida, alimento, etc. O ser humano ele já começa assim, né? O recém-nascido. Ele precisa de alimento, ele precisa de leite, ele chora, a mãe já entende, precisa dar leite ao recém-nascido. Mas a questão é que o ser humano ele cresce e precisa crescer em conhecimento, mas também em sabedoria. Então, a sabedoria de o que pedir, como pedir, é o que diferencia o ser humano. Então, como pedir é um ato de sabedoria. É como você vai alcançar com êxito, com honra, aquilo que você necessita, né? O pastor Wallace usou uma comparação interessante, porque a criança, quando nasce, como que ela pede? Chorando. Chorando. Ou seja, no decorrer da sua vida, ela vai aprendendo a pedir, como pedir. Então, como pedir pode ser aprendido, né? Você pode aprender a se expressar melhor, a ter o tom ideal, igual Maria, né? Marta, sempre ansiosa, né, pastor Júlio? Mas assim, isso é aprendido, isso é um benefício para nós.
Eu lembrei do texto do primeiro episódio que nós gravamos aqui, falando sobre Salomão. Ele pediu sabedoria, mas como ele pediu sabedoria? Isso. Ele se apresentou humilde, ele se apresentou pequeno, ele se colocou numa posição, vamos dizer assim, até de vulnerabilidade, né? Olha, eu preciso muito ser atendido. Perfeito. Você precisa se inclinar, você precisa me ouvir, porque eu estou numa necessidade. Então, o como pedir é muito importante. E às vezes na forma da gente se expressar, até corporalmente, aqui tem até uma posição corporal de Maria, que se coloca de joelhos, ou seja, eu sou totalmente dependente da sua ajuda, o poder da decisão está contigo, né? De me ajudar, de me socorrer. Então, o como pedir é muito importante. Até existe os estudos, e quem estuda muito comunicação, até psicologia estuda muito isso, que é a comunicação não violenta, né? Então você tem a forma certa de pedir. Então, o pastor João até gosta muito de usar esse exemplo. Vou até pegar a fala de pastor João. Nós podemos imaginar Marta, se o Senhor não estivesse aqui, o dedo assim, né? O meu irmão não teria morrido. Brigando, né? Impondo. E Maria, olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não era uma exigência, né? Não era uma exigência, era um reconhecimento, assim, poxa, Senhor, você podia ter chegado antes, né? Então, essa forma do como, isso se aplica, como falamos no outro episódio, nas relações entre marido e mulher, né? Nós somos casados aqui, e isso é uma vivência nossa. Tudo nós precisamos saber pedir, né? Como pedir para ser atendido. Senão você não é ouvido. Porque é natural do ser humano o mecanismo de defesa. Se alguém se apresenta diante de você com imposição, é natural, é sentimento de mecanismo de fuga, né? É luta ou fuga. Ou a pessoa vai te enfrentar ou ela vai fugir do assunto, não vai te ouvir. Então, como pedir é fundamental para ser atendido. Como pedir, igual o pastor Douglas está colocando, é uma estratégia, né, pastor Júlio? Você tinha elencado algumas coisas que, como pedir, é uma estratégia, é uma maneira, é um proceder. Eu acho que um ponto importante que tem que estar acompanhado do pedido é o momento certo de pedir. Então você tem que saber a hora de pedir, não é só pedir. Você vai pedir uma coisa boa, o argumento delas era pela vida do irmão. O argumento de Salomão era pelo povo, que precisava de um rei sábio. Então, você vê na Bíblia vários pedidos que não são ruins, mas ele deve ser feito no momento certo, na hora certa. Um exemplo bíblico disso é de José. Quando José estava preso e ele fala lá com o copeiro que seria liberto da prisão e logo se apresentaria diante do rei, José faz um pedido a ele. Lembra de mim quando você estiver com o rei. Fala do meu caso, eu fui caluniado, eu sou inocente. Graças a Deus que o copeiro não se lembrou. Graças a Deus. Ele esqueceu, foi um ótimo esquecimento. Quando você está na direção de Deus, até quem esquece da gente se torna uma bênção. Verdade. Isso. Você está triste que alguém esqueceu de você. Tudo é bênção. Graças a Deus. Se ele mencionasse naquele momento que tinha um preso lá, por exemplo, o copeiro acabou de ser liberto. No primeiro dia ele chega para Faraó, Faraó, eu queria que você fizesse uma revisão de uma causa de um conhecido meu, prisioneiro comigo, que foi caluniado pela esposa do seu capitão. É muito difícil que Faraó ouvisse esse argumento. Entre um escravo e a voz da esposa do capitão, ele ficaria com o capitão, com a esposa. Mas o que Deus permitiu que acontecesse? Que ele se esquecesse, só se lembrasse daqui a 2 anos, quando o Faraó teve um sonho, estava desesperado, estava vulnerável, aí sim ele se lembrou de José, e José logo saiu da prisão, foi liberto. A Bíblia nem menciona se a causa dele foi revista ou não, porque isso não era importante, e José partiu dali para governador. Ou seja, o tempo certo para fazer um pedido. O pedido veio na hora certa. Então, às vezes, você vê no trabalho, a pessoa faz um pedido ao seu superior, não é a hora de fazer aquele pedido, a pessoa não está num dia bom, a pessoa está estressada, está resolvendo outras coisas, e recebe um não imediatamente. Quando, talvez em outro momento, eu estou dando um exemplo profissional, pode ser em casa, com a família, se você fizesse esse pedido em outra hora, a resposta seria diferente. Com certeza. Eu estou me lembrando, me lembrei agora, né, rapidamente, uma vez que nós estávamos fazendo um trabalho em grupo, éramos jovens e estávamos fazendo um trabalho em grupo na casa de uma colega nossa.
E já era tarde, tipo 10h30, 11 horas da noite. E ela dizia que o pai dela era muito severo. E que a gente ia ter que parar de fazer o trabalho, porque o pai dela ia reclamar. De 11 horas da noite, estava aqueles 5, 6 jovens numa sala fazendo um trabalho. E eu virei para ela e falei assim, eu posso falar com o teu pai? Ela falou assim, pode, mas ele vai te dar um fora. Falei, tá bom. Ficamos lá na sala, daqui a pouco eu ouvi barulho na cozinha. E fui lá falar com o pai dela, né? Aí eu cheguei e falei assim, o pai dela, seu fulano, mas meu nome é João e tudo. Eu queria até pedir desculpa pro senhor, porque nós estamos até agora fazendo um trabalho, mas não sei se realmente estamos atrapalhando o senhor descansar. Ele falou assim, não, por mim não, vocês podem ficar aí até a noite inteira. Aí eu voltei. Quando eu voltei, que eles perguntaram como é que foi lá, ela nervosa assim, ele disse que a gente pode ficar a noite inteira. Caiu todo mundo na gargalhada. E eles chamaram e falaram assim, o que esse rapaz está fazendo que vocês ficaram rindo? Alguma brincadeira que ele fez. Mas naquela posição, eu não cheguei para eles assim, olha, nós vamos precisar ficar até tarde fazendo um trabalho. Eu falei assim, se o senhor estiver se sentindo incomodado, fala conosco, que a gente volta outro dia. Sim. E ele na mesma hora, não, por mim vocês podem ficar a noite inteira. E nós ficamos realmente e terminamos aquele trabalho. Quer dizer, o como, o horário que você falou, o jeito de falar, o tom que você fala, tudo isso vai nos dar indicação de se nós vamos ter mais probabilidade de receber o retorno que queremos ou não. E isso é uma das coisas que a sabedoria faz dentro da nossa vida. Nos colocar as coisas certas no lugares certos, na hora certa, para que a gente possa obter o resultado que estamos querendo. Tem um texto que diz assim que a verdadeira sabedoria ela é cheia de bons frutos. Então, quando você age com sabedoria, o resultado são bons frutos, né? Ou seja, você alcança o objetivo desejado, você alcança a resposta que você precisa e é um ganho para todos, né? A sabedoria, ela traz um ganho geral, né, para aqueles que estão envolvidos naquele negócio. Excelente. Eu me lembrei aqui de um exemplo, aconteceu até na igreja, mas é um exemplo que envolve relações familiares. Em uma das nossas igrejas, estava acontecendo uma reunião de jovens, uma vigília, após o culto. E o diácono procurou o pastor, porque o pai de duas jovens, que não era da igreja, estava do lado de fora da igreja, dentro do carro, esperando as filhas. Ele veio buscar a família depois do culto, esperando a esposa e as filhas. E acabou que depois do culto, o diácono foi para o anexo da igreja numa vigília com os jovens, e o horário, por orientação do presbitério, era até 9 horas, e isso já era 8h40, e eles já estavam lá há um tempo. O diácono, muito aflito, foi ao pastor. Pastor, o pai das duas jovens está esperando na calçada, dentro do carro ali, em frente à calçada, e o que nós vamos fazer? Pedir para ele para esperar um pouco mais? Liberar as moças? Aí o pastor disse assim, eu vou lá conversar com ele. E o pastor se aproximou, já conhecia o pai das jovens, e ele foi com muita sabedoria, porque o pastor disse assim, olha, as suas filhas estão numa reunião de oração. Que bom, né, que elas estão na reunião de oração. Aí o pai, que bom. Aí o pastor falou assim, quantos pais estão esperando as filhas de madrugada e elas não chegam em casa porque elas estão numa festa, os pais não sabem onde estão. E você sabe, suas filhas gostam de estar na igreja, que coisa boa, né? Aí o pai, realmente, isso é muito bom mesmo. E aí o pastor falou assim, mudou. Você quer que eu chame elas agora para ir embora? Não, pode ficar. Muito bom. Diante de um argumento desse. Aí o pastor voltou e falou com o diácono, tá tudo resolvido, pode deixar elas ficarem até às 9, que era o horário que o presbitério havia orientado. Então a maneira com que você leva o assunto é importante, se você levar isso com sabedoria, com a devida estratégia. Este é o como que nós estamos tratando nesse episódio, ou seja, saber pedir é um princípio de sabedoria, mas é também um exercício, né? O ser humano ele é dotado de capacidade de aprender, igual o pastor Douglas falou na primeira fala dele. Nós temos que aprender todos os dias. Isso é alcançar maturidade. Então, o exercício dessa sabedoria de como pedir é saber que você vai pedir com humildade, que foi o caso que ele lembrou aqui de Salomão, como que Salomão pediu. Então, humildade, respeito, reverência. Você chega para o seu chefe no local de trabalho exigindo, brigando, a chance de ele te dar é mínima, né? Uhum. Você vai talvez suscitar uma ira do seu chefe. As pessoas, a aplicação de como pedir é um aprendizado diário, né? Exige esse entendimento de, olha, eu preciso pedir, mas como pedir?
Os argumentos, né? Você vai... Os argumentos, a humildade, a forma, né? Os exemplos trazidos aqui pelos pastores, todos mostram isso, né? A Bíblia mostra isso, o exemplo trazido na Bíblia mostra que você chegar com respeito, com reverência, com humildade. Então, é um exercício prático da vida do ser humano no dia a dia e que cabe em todos os lugares, em todas as situações. Não perca nenhum desses aprendizados que estamos vivendo no programa Sabedoria para Viver Bem. Saber pedir é um princípio de sabedoria que conduz a vida do ser humano. Nós aprendemos no episódio anterior o que pedir. O que você tem pedido? Você tem alcançado? Você tem pedido as coisas certas para a sua vida? Para aquilo que você necessita no seu dia a dia? Nos locais onde você está? Os seus planos, os seus ideais? A palavra de Deus ela é muito clara nesse sentido. Eu quero ainda deixar um verso bíblico aqui para a sua meditação, que está em Provérbios, capítulo 15, o verso 33, último versículo do capítulo 15 de Provérbios, que diz assim: O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Então se coloque como necessitado, se coloque como aquele que sabe pedir, como pedir, alcance essa maturidade. Deus tem nos ensinado isso há milênios de anos. A palavra de Deus é rica para nos instruir em tudo que necessitamos. Então, peça, mas peça bem, saiba o que pedir e como pedir. Continue conosco, permaneça acompanhando este programa, porque isso traz benesses infindáveis para a sua vida e que vai refletir em todas as áreas e principalmente na vida daquelas pessoas com quem você convive, as pessoas que você ama e que Deus vai abençoar imensamente. Sabedoria para viver bem, preceitos eternos que nos ensinam a agir assertivamente e viver melhor.